E na parte dos protestantes, padre, o que o senhor tem sentido, principalmente depois desses últimos debates que o senhor realizou? Qual o impacto que o senhor sentiu? O senhor está tendo conversão de protestante para o catolicismo? Não, a conversão de protestantes para o catolicismo é um fato clamoroso. E o que eu digo sempre, nas vezes em que eu posso tocar no assunto, há uma diferença muito grande no padrão de conversões dos católicos para o protestantismo e dos protestantes para o catolicismo. Quando um católico passa para o protestantismo, isso é um movimento de massa. Então eles vão por causa da música gospel, pela cultura evangélica que cresceu no Brasil, pelo modo, digamos, popular com que os evangélicos se expressam. E quando um protestante se converte para a Igreja Católica, ele se converte por causa do estudo. Portanto, ainda que numericamente as conversões do católico para o protestantismo sejam maiores, numericamente, realmente há um êxodo, né? Qualitativamente, as conversões que vêm de lá para cá, elas são conversões realmente profundas e de pessoas que voltam com plena convicção teológica da verdade da fé católica. Sim. Então, isso me parece que é algo muito importante. Porque entre os próprios evangélicos, você veja, quais são as igrejas que crescem? São as igrejas de tipo franquia. Universal do Reino de Deus. A Lagoinha nem tanto. Cresce também. Mas as que mais crescem são tipo Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, essas igrejas assim, que elas são chamadas como que portas de entrada no mundo evangélico. Depois, quando a pessoa está lá, ela acaba buscando uma igreja um pouco mais profunda, menos, digamos assim, marqueteira, né? Então, passa por uma igreja pentecostal, por uma Lagoinha, por uma dessas igrejas modernas. Ali chega um momento também em que há um esvaziamento interior e a pessoa vai acabar buscando uma igreja presbiteriana, batista, uma igreja batista mais tradicional, que tenha mais teologia, e ali ele começa também a se confrontar com os temas teológicos mais sérios, e depois acaba migrando, digamos assim, para um tipo de cristianismo mais tradicional, católico, ortodoxo, etc. Esse movimento tem acontecido realmente. O senhor acha que a maior parte dos protestantes que se convertem vem das linhas mais tradicionais? Esse movimento é bastante frequente. Imagino que é mais difícil alguém que está numa igreja moderna vir para a igreja católica. Acontece quando existe uma espécie de desencanto intelectual. Você percebe que é muito fraco, que a teologia não, né, ela não chega nem na esquina, né? Então, aí o fulano se decepciona intelectualmente e começa a beber de fontes mais profundas. Agora, o que mais tem acontecido é alguém estar numa igreja pentecostal, se cansa das histerias e desse movimento emocionalista muito forte, passa para uma igreja mais tradicional, geralmente presbiteriana, e depois de abraçar o presbiterianismo ou o calvinismo de alguma maneira, ele começa a se confrontar com os problemas internos do calvinismo e aí dá um salto, né? Alguns viram ateus, depois viram católicos, outros passam a virar católicos diretamente, outros não querem virar católicos, acabam virando ortodoxos. Coisas desse tipo têm acontecido. Agora, é interessante que nesse movimento digamos assim, de saída do protestantismo, também você tem o fenômeno de pessoas que se tornam completamente desigrejadas. Ou seja, elas se decepcionam e saem fora da estrutura eclesiástica protestante e viram, digamos assim, cristãos nominais. Essa também é uma realidade muito, muito forte. E aí você tem alguns livres pensadores protestantes que acabam aglutinando essas pessoas no seu entorno, né? Sim. Qual a linha de raciocínio que o senhor
né, pela sua experiência, acha mais eficiente para conversar com protestantes? O que eu vejo é que funciona muito mais falar sobre argumentos históricos, né, no primeiro momento, do que argumentos teológicos, porque os argumentos teológicos, né, principalmente para nós leigos, eles são complexos, né? Muitas vezes é difícil de pegar o ponto concreto e, na minha visão, quando você parte dos argumentos históricos, é muito preto no branco, né? Quando você fala dos primeiros anos da igreja, os primeiros séculos da igreja, a fundação da igreja, por aí vai. Qual que é a sua visão sobre isso? Depende um pouco do nível em que a pessoa está. Então, por exemplo, né? Ainda um pouquinho sobre essa sociologia do protestantismo atual. Entre as classes baixas, você vai ter um grande número de protestantes pentecostais. É interessante que, se nós pudéssemos falar do ponto de vista étnico, a religião mais afrodescendente do Brasil é o cristianismo de matriz protestante pentecostal. Quem pertence às religiões de matriz africana, atualmente, são brancos de classe média. Mas o pobre, especialmente o negro, geralmente são pentecostais. É muito interessante isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque entre, digamos assim, o pentecostalismo baixo, o anticatolicismo é mais feroz. Sim. Então, mesmo os argumentos históricos não vão funcionar. O que vai funcionar é o argumento bíblico, é ter esse domínio das escrituras que às vezes os católicos não têm. É uma das coisas que eu digo sempre: católico, lamentavelmente, não lê Bíblia. E nós precisamos ter mais cultura bíblica, né? Graças a Deus, na minha paróquia, a gente tem feito um esforço e as pessoas estão lendo cada vez mais as escrituras, desde uma perspectiva também de formação pessoal, porque sem domínio das escrituras você não consegue conversar com essas pessoas. Isso quando eu era criança, eu me lembro, já estavam acontecendo esses movimentos pentecostais, digamos assim, de um crescimento mais expressivo, e os padres distribuíam para nós pequenas cartilhas de respostas da Bíblia às acusações contra a Igreja Católica. Então nós estudávamos aquilo, e na conversa com os protestantes aquilo funcionava muito bem. Agora, quando você tem, digamos assim, um protestantismo universitário, digamos assim, aí eu acho que o argumento histórico começa a fazer um pouco mais de sentido, começa a ganhar força, porque ele quer fatos. Ele não quer apenas teorias, explicações. Então você começa a mostrar fatos para essa pessoa e começa a mostrar textos, por exemplo, dos padres da igreja, etc. Então a pessoa começa a se, digamos, a cair na real, né? Começa a perceber que, por exemplo, o catolicismo é cristocêntrico, que o catolicismo ele tem um amor autêntico às escrituras, muito mais do que se imagina, que o que nós chamamos de tradição é algo muito real, não é apenas, digamos assim, explicações de palavras e assim por diante. Só que existe um terceiro nível, que ele é mais complexo, que é o nível do apologeta. Por quê? O apologeta, ele, em geral, atua como uma espécie de vândalo. Então, ele manipula textos, né, para ampliar o sentido daquilo que lhe convém ou diminuir o sentido daquilo que lhe convém. Né? E aí você tem que ter um domínio da teologia muito maior. Você tem que ser um teólogo para lidar com o apologeta. Então, por exemplo, né, o fulano quer descobrir, ele quer debater contra o papado. Então o que ele vai fazer? Ele vai
partir da ideia de que você tem que reconhecer um tipo de papado tal como ele é exercido no século XXI, nos primeiros séculos. E como isso não existe, logo ele vai dizer, isto aqui é uma invenção, porque lá não existia. Ou, por exemplo, ele vai deformar a doutrina católica para dizer que a doutrina católica, no fundo, afirma que havia um Papa no século I, São Pedro, depois São Lino, São Cleto, que pontificavam sentados numa cadeira e com uma tiara na cabeça. Não é isso, né? Quer dizer, nós somos conscientes de que, por exemplo, na doutrina do papado, nós vamos encontrar resquícios muito frágeis no século I, mas nós temos fundamento bíblico para defender o primado petrino e, quando nós olhamos para a história, há um desenvolvimento inconteste do reconhecimento da igreja, da primazia da igreja de Roma e do seu bispo sobre toda a igreja. Primeiro uma primazia mais de honra, depois de jurisdição, etc. Ou seja, a coisa é complexa. Ela não dá para ser fulanizada. Sim.